pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente veio ajudar aquelas pessoas que foram demitidas. A gente vai trazer todas as informações sobre os direitos para essas pessoas que foram demitidas, seja por justa causa ou sem justa causa. Vamos comigo no vídeo para entender quais são os direitos? Então, a gente sabe que muitas vezes a demissão pega o funcionário desprevenido, né? A gente nem esperava por aquilo e de repente é comunicado pela empresa de que está sendo desligado. Inclusive, né, a gente recebe aqui no escritório pessoas que têm um contrato de trabalho muito longo e realmente é uma notícia impactante, né, para esses funcionários. Eles sentem muito quando isso acontece, né? E a ideia que a gente sempre tenta trazer nesse momento é que pode ser uma oportunidade, né? Uma oportunidade de recomeço, de atualização, né, de mudança, muitas vezes de algum estilo de vida que não lhe fazia tão bem. Então, há várias maneiras e visões, né, que se pode ter dessa situação e eu acho que o ideal é sempre a gente buscar uma interpretação positiva, né? Algumas mudanças elas causam um impacto, mas sem dúvida o que vem depois dela é sempre melhor, tá? Então, primeiro vamos olhar com otimismo para essa situação, né? Vamos fazer às vezes de uma situação não tão agradável uma coisa positiva. Tá certo? Espero que vocês também consigam ter essa visão e vamos então entender um pouco mais sobre a parte agora do direito, né? Quando acontece essa demissão por parte da empresa, por iniciativa da empresa, ela pode ter dois motivos, né? Pode ser por justa causa e aí há de fato um fundamento que enquadre nessa demissão, né? Que mostra que aquele funcionário cometeu uma falta grave, houve uma quebra na confiança existente pela empresa. Então, há um motivo muito forte para que ele seja desligado por justa causa. E há também a outra opção de que não há um motivo, né? Não há uma causa, e simplesmente há uma vontade da empresa em desligar aquele funcionário. Aí seria uma demissão sem justa causa, né? Vamos então aqui entrar nelas e falar quais os direitos que cada uma dessas decisões, cada uma dessas demissões geram para os funcionários. Vamos então começar com a demissão sem justa causa, né? Aquela que acontece por iniciativa da empresa, por vontade da empresa, mas que também não há um motivo, né? Como se fosse uma demissão por justa causa, né? Não há uma falta grave, uma quebra de confiança, então não há um motivo aparente, realmente uma vontade, uma necessidade, enfim, diretrizes que a empresa está ali se alinhando, então ela opta por demitir aquele funcionário em específico, uma demissão sem justa causa. O que esse funcionário ele vai receber na sua decisão? O saldo de salário, né? Então, eu trabalhei até o dia 20 do mês, então você vai receber aí proporcional ao salário até o dia 20 que foi trabalhado, né? Sempre o saldo de salário proporcional aos dias que foram trabalhados. Recebe também o 13º, tá? Se, por exemplo, eu trabalhei durante 4 meses, fui demitido em abril daquele ano, recebe então proporcional, né? 4 meses de 13º salário. Se for demitido ali, muito próximo da época que se paga o 13º e houver 13º vencido, né? Muitas vezes dezembro, também recebe ali o 13º já vencido, né? 12/12. Então, avaliar ali mais ou menos a proporcionalidade do 13º que essa pessoa precisa receber conforme os meses que ela trabalhou durante aquele ano da demissão. Tem direito também às férias, tá? Também vencidas e também proporcionais. Então, a gente precisa de novo avaliar. Se é um contrato de trabalho com menos de um ano, ela vai ser uma férias proporcional justamente à quantidade de meses que a pessoa trabalhou naquela empresa, né? Então, trabalhei por 6 meses, vai receber 6 dozeavos de férias, tá bom? Agora, não, eu trabalhei por 1 ano e 5 meses e nunca usufruí, nunca descansei de férias. Você tem uma férias vencida e, além disso, também tem mais as férias proporcionais de alguns meses aí, que vai ficar faltando também. Então, recebe a férias integral vencida e também a férias proporcional. Outro direito também é a questão do aviso prévio, tá? Quando a empresa ela comunica o funcionário do desligamento, ele precisa cumprir o aviso prévio e aí tem 2 possibilidades no momento de cumprimento, né? Existe a redução dos últimos 7 dias de trabalho ou então a redução de 2 horas por dia em todos os dias trabalhados. Justamente para que o funcionário ele tenha um tempo para procurar um novo emprego. Ele não pode ficar só em função daquele emprego anterior, senão ele vai ter dificuldades em encontrar uma nova oportunidade. Então, a lei ela faz essas 2 regras, né, que pode ser organizada entre a empresa e o funcionário para ver qual delas que vai se aplicar.
E aí, então, ele pode ser ausentado 2 horas por dia ou então nos últimos 7 dias do período de aviso prévio de 30. E aí ele vai receber o pagamento integral, é claro, tá? Recebe sempre o pagamento dos 30 dias. Por mais que opte, então, pelos 7 dias ao final, por exemplo. Eu trabalhei, então, na prática 22, 23 dias, vou receber só 22, 23? Não, recebe os 30, tá? A empresa ela tem que pagar os 30 dias de aviso prévio. E o aviso prévio também tem mais outra regrinha. Existe o aviso prévio e a projeção dele, o aviso prévio indenizado, que é quando uma pessoa que completou mais de um ano de empresa, ela tem direito de receber o pagamento de mais 3 dias de aviso prévio. Então, vamos supor que a pessoa tenha trabalhado aí 3 anos e 4 meses na empresa. A cada 3 anos de trabalho, ela adquire o direito de receber na sua rescisão mais 3 dias de aviso. Ela não precisa trabalhar mais esses 3, ela só recebe o pagamento. Então, no caso dessa pessoa que trabalhou mais de 3 anos, ela vai receber a cada ano 3 dias, ela vai receber mais 9 dias de aviso prévio na sua rescisão. Então, no total vai dar os 30 dias padrão que a lei prevê, mais esses 9 dias que ela tem direito em razão dos 3 anos completos que ela tem de trabalho. Então, somando tudo, ela vai receber 39 dias de aviso prévio nesse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Inclusive, uma coisa também que vocês prestem atenção, que é um pouquinho mais complexa, se surgirem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Também é importante que consultem advogados trabalhistas para dar um auxílio. Mas o aviso prévio, a gente fala que ele projeta os seus efeitos para frente, tá? Então a gente precisa sempre projetar esses efeitos do aviso para a gente fazer o cálculo mais correto das férias e do 13º que vão ser pagos, né? Vocês lembram aqui que eu falei que 13º, férias, tem que ser pago proporcional na medida em que aquele trabalhador realmente prestou o trabalho na empresa. E além disso, a gente também precisa colocar a projeção do aviso prévio nesse cálculo, tá? O que faz com que muitas vezes seja pago, às vezes, 1 ou até 2 avos a mais. Então, é necessário realmente fazer um cálculo com atenção para jogar essa projeção do aviso prévio, né? Somar ele ao término do contrato de trabalho para ver se realmente vai gerar direito a mais avos de férias, a mais avos de 13º salário. Além desses direitos que eu já mencionei aqui, existem outros também para essa pessoa que foi demitida sem justa causa. Um deles é a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, né? Então a pessoa vai ter um depósito de FGTS que acontece em todos os meses da contabilidade, esse é o correto, né, pelo menos, então deveria acontecer esse depósito todos os meses. É um dinheiro que a pessoa não movimenta, né? Em princípio, ela não pode utilizar. Existe um vídeo aqui no nosso canal em que eu explico alguns motivos que pode se mexer nesse dinheiro de FGTS, né? Existem alguns momentos em que o governo faz liberação, existem alguns motivos que possibilitam o saque, algumas maneiras de se utilizar esse dinheiro, como, por exemplo, financiamentos. Então, existem algumas possibilidades, já temos vídeo aqui no canal sobre isso, se quiserem, né, se interessarem sobre esse assunto, deem uma pesquisada. Mas, voltando aqui ao assunto principal, a gente estava falando que a pessoa ela tem direito, então, à multa de 40% sobre esses depósitos que foram acontecendo. Então, a pessoa trabalhou aí durante alguns anos, foi se acumulando esses depósitos, e aí vê, né, o total ali que era para estar naquela conta da Caixa Econômica Federal, do seu FGTS, e se aplica, então, 40% sobre esse saldo. E se chega, então, no valor de multa de 40% de FGTS que você tem o direito de receber, tá? Então, se calcula essa multa, e aí vem o segundo direito, que vem junto ali, junto com isso, né? Que é o saque do FGTS. Então, o funcionário, além de receber a multa de 40%, ele saca todo esse valor de FGTS depositado com a multa. Tá? Então acontece o depósito da multa na sua conta vinculada e aí depois acontece o saque desse valor total. Então é direito do trabalhador que foi demitido sem justa causa fazer o saque do seu FGTS, junto com uma multa de 40%, tá? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque existem muitos casos que a gente pega também aqui no escritório, que supostamente é feito uma espécie de acordo, que não é um acordo legal, perante a lei esse acordo não existe, em que muitas vezes a empresa solicita que se devolva essa multa de 40% de FGTS. Isso é errado, tá? Nenhum funcionário que foi demitido sem justa causa tem a obrigação de devolver essa multa de 40% de FGTS, tá? Então, se está sendo solicitado que vocês façam isso, já fiquem cientes de que não é correto. Não existe esse acordo perante a lei. Isso não é legal, tá? Legal, digo legalmente falando.
Agora vamos então para mais um direito daquelas pessoas também que foram demitidas sem justa causa, que é o seguro-desemprego, né? Esse valor não é pago diretamente pela empresa, mas é um benefício do governo. A empresa vai fornecer as vias para você solicitar esse benefício e a depender aí do seu período de contrato de trabalho, quantas vezes já pegou o seguro-desemprego, você vai receber ali em torno de 3, 4 ou até 5 parcelas, né? O mais comum é receber 5, mas se a pessoa realmente tiver um contrato muito pequeno, já tiver pegado seguro-desemprego várias vezes, o número de parcelas cai um pouquinho, tá? O valor também do seguro-desemprego, ele leva em consideração o salário que a pessoa tinha na época na empresa, né? Principalmente as 3 últimas remunerações. Então também é necessário fazer um cálculo e avaliar as remunerações da pessoa para ver quanto que vai dar essa parcela de seguro-desemprego. Mas é um direito sim daquelas pessoas que foram demitidas sem justa causa. Agora vamos então para a rescisão daquelas pessoas que foram demitidas por justa causa, né? Talvez seja uma situação ainda um pouco mais difícil do que ser pego de surpresa por uma demissão sem justa causa, porque a gente viu que é uma rescisão bem completa, né? Então, apesar da surpresa, o trabalhador ele fica financeiramente amparado durante um certo tempo, né? Ao próprio seguro-desemprego, ao período de aviso prévio, então há um certo amparo realmente para que ele se organize e procure um novo emprego, né? E não falte ali dinheiro no seu sustento ao longo desses meses até realmente reorganizar uma nova oportunidade de trabalho. Agora, na demissão por justa causa, isso não acontece. A gente sabe que o desligamento é imediato e a rescisão realmente não resulta em valores tão altos, né? Por quê? Porque, de fato, o que é pago na rescisão, o que é o direito daquela pessoa que foi demitida por justa causa, é o saldo de salário, né? Então, os dias que ela trabalhou durante aquele mês, como eu já falei, uma pessoa que trabalhou durante 20 dias naquele mês e foi demitida, ela tem direito de receber o saldo de salário de 20 dias. E, além disso, ela recebe as férias vencidas, se houver, tá? Então, como eu falei, uma pessoa, por exemplo, que trabalhou 1 ano e 5 meses, não recebeu férias nunca, ela tem essa férias vencida, né, para receber. Agora, a férias proporcional, ela não recebe, tá? Não é um direito daquela pessoa que foi demitida por justa causa. Então, realmente é uma rescisão muito mais simples, não tem nem metade dos direitos daquela pessoa que foi demitida sem justa causa, e o valor, muitas vezes, inclusive, é negativo, né, ou até zerado. Por quê? Porque tem que se fazer alguns descontos, e os descontos são maiores do que o valor de saldo de salário que se tem para receber. Então, acaba que a rescisão, muitas vezes, ela fica zerada, né? O funcionário legalmente não recebe nada. Isso pode sim acontecer, o funcionário acaba saindo, né, se desligando da empresa sem receber nada, porque ele tinha mais valores a pagar do que valores a receber, tá certo? Nesse tipo de rescisão, acho que também vale muito aquele conselho que a gente deu aqui no começo do vídeo, né? É um momento complicado, mas talvez seja uma oportunidade de mudança, de evolução, de crescimento. Então, também olhar com um olhar positivo, né? Pode ser que surja aí uma mudança na sua vida que seja interessante, que era necessária. Então, vamos sempre tentar trazer um lado positivo dessa situação, né? Do momento em que a pessoa está passando, tá? Nesse tipo de rescisão, como eu já falei, os 2 direitos são esses. Não tem direito a seguro-desemprego, a saque de FGTS, não tem direito a nada disso. Realmente é o saldo do salário e férias vencidas, né? Se for o caso realmente da pessoa ter as férias vencidas, tá? É isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre os direitos daquelas pessoas que são demitidas. Existem as 2 possibilidades, né? Sem justa causa e por justa causa. Importante vocês ficarem atentos para daí sim identificarem quais os direitos que vocês podem receber em cada um dos tipos de rescisão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Força para aquelas pessoas que estão passando por esse momento, buscando uma nova oportunidade. Eu torço muito para que todos vocês consigam boas oportunidades de trabalho, empresas realmente boas, né, que cumpram a lei, que respeitem os seus direitos, que sejam ambientes de trabalho com respeito, propícios, né, amplos, abertos ao seu crescimento. Tenho certeza, vou torcer muito para que você consiga encontrar esse ambiente aí e comece a trabalhar e consiga ter uma carreira de sucesso pela frente, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo.